Olá, aluno! Seja bem-vindo! Eu sou o professor Carlos, para a Escola Técnica Residência, e hoje o tema da aula de hoje a gente vai falar do nosso módulo de empreendedorismo e empregabilidade. Durante esse módulo a gente vai aprender sobre como é essa vida de empreendedorismo, sobre o autoconhecimento como profissional para se melhorar, seja um profissional, seja um empreendedor, como empreender também. Diferente da área que você está estudando, você vai perceber que, poxa, qualquer profissão a pessoa pode se tornar um empreendedor. E o hábito de se tornar empreendedor é um hábito para a vida nossa. E que muitos empreendedores de hoje até migraram de área. Por exemplo, você sabia que o Robson Shiba, que é dono de uma das maiores redes de restaurante do Brasil, a rede China Inbox, a rede Gendai, também são dele. A formação dele era dentista, só que em determinado momento da vida ele desistiu da carreira de dentista e resolveu empreender, resolveu abrir um negócio que era diferente da área de estudo dele. Porém, ele também poderia resolver empreender como dentista. E isso tudo a gente vai ver essas nuances dentro do empreendedorismo. A aula de hoje, para a gente começar esse nosso módulo de empreendedorismo e empregabilidade, o que é empregabilidade? É a capacidade de ser empregado, de estar sempre achando uma vaga, uma oportunidade no mercado de trabalho. Então a pessoa que tem empregabilidade, ela tem essa facilidade de conseguir se posicionar dentro do mercado de trabalho, contra aquela briga que a maioria das pessoas vive hoje de desemprego. Então empregabilidade é isso, é você conseguir estar dentro do mercado de trabalho. Para a gente começar a nossa aula, a gente vai falar de tipos de empreendedorismo, né? Como que uma pessoa pode empreender? Seja na carreira dela, seja em algum tipo de negócio. A gente vai trazer diversas ideias aqui. A minha função nessa aula de hoje é trazer insights para quem sabe você um dia fala, poxa, eu quero empreender. Empreender também é uma maneira de você ter empregabilidade. Se a gente pega análises futurísticas, muita gente fala que diversas profissões que hoje são comuns vão deixar de existir no futuro. Ou seja, muita gente pode estar desempregada nos próximos anos. E como que você pode se prevenir disso? Trabalhando esses conceitos que eu vou trazer aqui na aula, empregabilidade e empreendedorismo. Um dos conceitos que a gente tem que ter em mente quando a gente fala desse tipo de coisa é que a gente tem que ter a habilidade de aprender a aprender. Está em constante aprendizado, está em constante processo de aprender uma coisa nova. Pois se o futuro a gente está construindo e algumas profissões podem deixar de existir, quem tiver essa habilidade de saber que eu sempre tenho que estar estudando, eu sempre tenho que estar aprendendo o que vai vir de novo no mercado, essa pessoa vai ser a que vai ter empregabilidade. Aquela que acha que estudou e acabou os estudos por ali e não quer aprender mais nada, provavelmente ela vai fazer parte de uma estatística, de uma triste estatística que é não conseguir um emprego no futuro. Então, todo esse bloco aqui é construído para isso, para te ajudar a construir, a te trazer novos insights do que você pode fazer na sua carreira para ter uma solução, não só de emprego, mas entender que você, como empregado ou como empresário, você está fornecendo uma solução para o mundo, ajudando pessoas também. Se você tiver isso em mente, você vai ver que você sempre vai ter emprego, porque existem muitas coisas no mundo que precisam de gente para resolver. Só que para a gente resolver alguma coisa, a gente primeiro tem que ter esse sentimento de estar sempre aprendendo algo novo. Vamos começar então a falar de empreendedorismo com os tipos de empreendedores mais comuns que a gente encontra hoje, tá? Isso dentro, seja no Brasil, alguns tipos, nomenclaturas que a gente vai ver, é tipicamente do Brasil, mas também nas empresas ao redor do mundo funcionam dessa forma que a gente vai tratar. Um tipo que a gente fala que é mais exclusivamente do Brasil é o tipo que a gente chama de MEI, que é o microempreendedor individual. Qual que é a vantagem do MEI? Tá? É o método mais simples de você abrir hoje um CNPJ. O que é um CNPJ, professor? Que diabos é isso? Bom, você tem CPF, sabe aquele seu cadastro de pessoa física, que é obrigatório por lei para que um cidadão tenha qualquer outros documentos, faça, por exemplo, consiga a sua carteira de trabalho, faça documentos em bancos. Hoje você tem que ter um cadastro, né? Basicamente a gente tem dois cadastros hoje no Brasil, que é o Registro Geral, chamado de RG, e o CPF, que é o Cadastro de Pessoas Físicas.
É o seu número ali, o número que o governo tem, que as empresas vão pedir para você, tá? Uma empresa também precisa de um cadastro. Esse cadastro para as empresas é chamado de CNPJ, ou seja, seria um cadastro para pessoas jurídicas. O que é uma pessoa jurídica? É uma empresa, né? Uma empresa, então, ela tem um cadastro, ela passa a ser como uma pessoa, só que jurídica. Ela existe na forma de empresa. Se uma pessoa ou um profissional normal, ele quer abrir uma empresa, mas ele não quer abrir ou não tem, nesse momento, porte para montar um negócio muito grande. Porém, ele quer se formalizar, ele quer estar regular com seus direitos perante o governo. Ele precisa emitir nota para outros clientes. Como que ele vai fazer? A forma mais simples do MEI é a forma mais simples de uma pessoa, né, criar um CNPJ é através do MEI, que é esse processo do microempreendedor individual. Vamos dar uma olhada aqui, ó. Aonde você pode, tá? Anota esse endereço aí se você quiser ser um MEI, tá? Ó, portaldoempreendedor.gov. É muito rápido, muito prático para você formalizar, tá? Aquela sua atividade para você formalizar ela através de uma empresa. Isso vai te garantir mais confiabilidade dentro do mercado. Qualquer pessoa pode abrir um MEI, tá? Você não precisa ser, como eu falei, uma grande empresa. Mas ao contrário, se você, por exemplo, é um marceneiro, você está fornecendo algum tipo de trabalho assim, se você é um treinador e está fornecendo um tipo de trabalho assim, se você é um personal trainer e quiser se formalizar, tudo isso você pode fazer através do MEI. Legal? Então é a forma mais simples e rápida. Por que é vantajoso para você entrar como MEI? Tá? Questão de impostos, né? A gente sabe da carga tributária altíssima que tem no Brasil para os empresários. O MEI ele não paga quase nenhum tipo de imposto. Os únicos impostos que ele paga é o ISS para a prefeitura. Ele vai pagar aí aproximadamente R$ 60 por mês, depende um pouco de cada cidade. Mas é um valor aproximadamente disso, que é o único imposto que o MEI paga. Ele não vai pagar imposto de renda ou demais impostos que outras empresas têm que pagar para poder fornecer seu serviço. Quanto que o MEI hoje, em 2018, tá? Quando estou gravando essa aula para você, um MEI pode receber por ano. A gente fala em receber por ano, ou seja, ele pode receber um pouquinho mais durante algum mês, pouco menos durante outro mês, mas no final do ano de 12 meses, ele vai ter que receber no máximo R$ 81.000. Esse é o máximo que o MEI pode receber. Se a gente pega e divide 81 mil por 12, a gente chega aí numa renda aproximada de R$ 6.750, tá? Então isso seria uma renda mensal média que o MEI pode receber por mês, tá? Lembrando, se no mês a pessoa recebeu 8 ou 10 mil, tá? O que importa é que no final do ano ela não ultrapasse os 81 mil, que é o faturamento máximo que esse tipo de empresário pode ter. Outro tipo de empresas, de empreendedorismo que alguém pode ter é o tipo de franquias. Você pode ser dono de uma franquia. O que é uma franquia? Provavelmente você já ouviu algum desses nomes que estão aqui agora, ó. Olha quantos nomes conhecidos. CVC, que fala sobre turismo. A gente tem ali Cacau Show. Quem não gosta de chocolate? Cacau Show se transformou numa das maiores franquias do país, com mais de 1.000 lojas, vendendo chocolates, tá? A Wizard, que é uma escola de inglês. Quem não conhece esse Mzinho aqui? McDonald's, Boticário. Então, o que é? Como que funciona o modelo de franquia? Foram empresários, tá, que construíram essas marcas, tá? Porém, em algum momento eles resolveram expandir o negócio deles. Lembra do Robson Shiba que eu abri falando sobre ele? Então, ele também é uma franquia. Shine Box também é uma franquia. O que significa? Significa que ele é dono de uma marca. Por exemplo, Boticário é uma franquia. Porém, o dono da marca ele não é dono de todas as lojas. Ele é dono da marca. Então, um empresário, uma pessoa, pode se identificar com uma dessas marcas, e aí ele vai pegar e
receber os direitos para poder utilizar essa marca e vender como se ele fosse o dono daquela marca, tá? O que ele faz? Ele compra o direito. Por exemplo, lá vai ter o custo da franquia Cacau Show. A pessoa vai ter, por exemplo, investir 50, 100 mil reais. Cada franquia tem o seu investimento, o seu custo de aquisição da marca. Então, eu vou lá, professor Carlos, lá e falo, poxa, eu me identifico com a Wizard, eu quero ensinar, quero ter uma escola de inglês. Então, eu vou até a Wizard, vejo as condições para mim ser franqueado, entro nessas condições e eu vou abrir uma escola da Wizard. Eu vou utilizar aquele nome, que já é um nome famoso, para impactar meus clientes. Qual que é a vantagem da franquia? É que você vai ter trabalhando com um nome famoso já. Então você já tem um nome famoso para você vender seu produto. É mais fácil do que você criar sua marca do zero. Imagine que para você criar uma marca e começar a vender chocolate do zero, é mais difícil das pessoas conhecerem. Agora, se você já está vendendo a marca da Cacau Show, já é uma marca conhecida, é mais fácil das pessoas aceitarem aquela marca, tá? Tem também as desvantagens, que é, poxa, como você está sujeito a uma franqueadora, então aí você vai ter que se adequar às normas também dessa franqueadora. Por exemplo, o Boticário vai ter as normas dele. Você, apesar de ser o dono daquela loja do Boticário, você vai ter que responder às normas que a franqueadora exige de todos os franqueados, tá? Então você não pode montar a loja como você quer. Você tem um padrão de como tem que ser uma loja do Boticário, padrão de atendimento, algumas normas a seguir. Então é muito bom para as pessoas que gostam, estão acostumadas a obedecer padrões, a obedecer normas. Para aquele tipo de pessoa que quer ser empreendedor, empresário, mas ele gosta de fazer as coisas do seu jeito, uma franquia, por exemplo, pode não ser recomendado. Por quê? Porque você não pode fazer o que você quiser se você abrir uma lanchonete do McDonald's. Você vai ter que respeitar as regras do McDonald's para a sua franquia estar funcionando. Legal? Então esse é outro tipo de empreendedorismo, tipo franqueador. Vamos falar um pouquinho então do empreendedorismo agora social. O que significa então empreendedorismo social? Por que isso está em alta cada vez mais nos dias de hoje? Você já imaginou poder ter seu próprio negócio, ou seja, ter um sustento para você, para sua família, estar construindo uma empresa e ainda assim está impactando o mundo que você vive com coisas positivas, está ajudando efetivamente na construção de um mundo melhor através do seu negócio? Você não está simplesmente só vendendo lanches ou vendendo outro tipo de comida que as pessoas também consomem, também precisam. Mas você está efetivamente ajudando a transformar vidas, a mudar a condição das pessoas com o seu negócio. Os empresários que estão fazendo isso são chamados de empreendedores sociais. Um desses empreendedores sociais é o da Yunus. Esse senhor aqui, há alguns anos, ele verificou um problema que tinha na comunidade dele, né? Ele é do país de Bangladesh, tá? Procura no mapa aí onde fica Bangladesh se você nunca ouviu falar. A realidade do país dele é que é um país muito pobre, tá? Onde muitas pessoas vivem com poucos dólares ao mês. Muitas dessas pessoas estão abaixo da faixa da pobreza. A faixa da pobreza é considerada pessoas que ganham menos de 100 dólares ao mês. Muitas dessas pessoas ganham menos que isso no país dele. Então ele percebeu que havia grandes pessoas, uma quantidade imensa de pessoas que vendiam artesanato dentro do país dele. Só que ele percebeu que o quê? Que algumas pessoas, de certa forma, se aproveitavam daquela situação, porque aquelas pessoas que vendiam artesanato, elas não tinham dinheiro nenhum para começar o negócio delas. Então vinha alguém que emprestava um dinheiro para elas, tipo 5 dólares, elas compravam matéria-prima, faziam o artesanato, tinham que vender para essa pessoa e essa pessoa depois vendia para turistas a um valor muito mais alto. E aquela pessoa, o artesão que emprestou o dinheiro, ele ficava preso naquela pessoa porque ele pegava praticamente todos os produtos dele, tinha que vender para a mesma pessoa, ele pagava o que ele queria
E aquele artesão nunca conseguia mudar de vida, nunca podia fazer algo que realmente transformasse, que tirasse aquela pessoa da miséria. Então ele criou um banco. Essa, poxa, banco é coisa para quem quer ganhar dinheiro mesmo, né? As pessoas têm aquela imagem, banco só suga o nosso dinheiro, com taxa, com juro, não tá nem aí para as pessoas, né? Banco quer mais se enriquecer. Poxa, pois esse cara não, ele fez diferente. Ele foi lá num negócio tradicional, que é o negócio do bancário, só que ele transformou a sociedade dele através de um banco. É um banco voltado a empréstimos, a microempréstimos. Quando ele percebeu que esses artesãos eles ficavam presos a essas pessoas que emprestavam dinheiro deles e tinham que vender o produto para essas pessoas ao preço que elas queriam, que elas nunca iam conseguir mudar de vida, ele criou um banco e começou a fazer microempréstimos. Então ele percebeu que com pequeno empréstimo, microempréstimo mesmo, 10 dólares, ele já conseguia mudar, transformar a vida daquelas pessoas, daquela situação, porque eles passavam a ser donos do negócio deles também. Agora eles não estavam mais presos a ter que vender o produto deles para quem emprestou o dinheiro deles, para eles. Agora eles tinham o dinheiro do banco, eles faziam o próprio produto e eles vendiam os próprios produtos. Ou seja, eles também se tornaram empresários. Eles saíram daquela situação em que eles estavam amarrados a uma pessoa para passar a gerenciar seu próprio produto. E isso possibilitou que essas pessoas começassem a ganhar mais dinheiro com o negócio que elas faziam, sem estar preso a uma terceira pessoa que ficava especulando no preço. Pagava pouco para eles e vendia mais caro depois. Isso mudou a realidade de muita gente no país dele. Tanto que ele, como bancário, recebeu um prêmio Nobel da Paz. De tão forte foi o impacto que ele conseguiu fazer ao redor do mundo. Ou seja, o empreendedorismo social tem essa capacidade de transformar a sociedade que a gente está inserido. Aqui mostrar para você, ó, essa aqui é a página dele hoje no Brasil, né? Então hoje a associação dele já está também trabalhando, né, em vários países, ajudando outros países também a conseguir um processo de transformação. Esse é o yunusnegóciossociais.com. Então, a gente já tem essa expansão que começou há décadas atrás, lá em Bangladesh, que levou ele a ganhar um prêmio Nobel da Paz, né? Ou seja, o prêmio Nobel da Paz é voltado para aquelas pessoas que fizeram um trabalho para realmente gerar paz ou gerar mais renda para as pessoas que precisam, melhorar a vida dessas pessoas que precisam. Tá? E hoje, o negócio dele, o negócio social dele, impactando em outros países ao redor do mundo. E aí você pode se perguntar, poxa, mas eu não tenho a vontade de abrir meu próprio negócio, de ter uma empresa, ter uma franquia, de ser um profissional liberal na forma de MEI, por exemplo. Eu tenho vontade de trabalhar numa empresa. Esse negócio de empreendedorismo, não é para mim. Esse negócio de empreendedorismo, eu quero trabalhar ali com aquele regime CLT normal. Legal. Será que o empreendedorismo é só para empresários? Não. Essa visão de empreendedorismo é para todo mundo. O empreendedor é essa pessoa que está vendo as coisas, está vendo o mundo e está propondo soluções, está propondo melhorias, está trazendo um serviço que as pessoas da comunidade precisam. Então a pessoa pode ser um empreendedor dentro da empresa em que ela está. Esse empreendedorismo corporativo que eu estou chamando aqui. Ou seja, eu estou empreendendo, mas estou empreendendo dentro da empresa que eu trabalho. Não preciso abrir minha própria empresa. Como que você pode empreender hoje, independente do que você está estudando, independente de que área você quer atuar no futuro, como que você pode empreender dentro da empresa em que você trabalhar? Com essa visão, poxa, o que eu faço hoje? Quais são as minhas funções no mercado? E como eu posso melhorar, como que eu posso inovar, como que eu posso empreender, fazer alguma coisa mais criativa, porque para você fazer algo mais criativo, para você empreender, exige tomar riscos. Então, tem que ter esse perfil de falar, poxa, eu quero fazer algo melhor. E quando você fala em querer fazer algo melhor, a gente está suscetível a dar errado da primeira vez.
a maioria dos empresários, dos empreendedores, testaram ideias que não funcionaram. Porém, o propósito deles em fazer funcionar, fazer uma diferença, era maior. Então, eles continuaram testando até dar certo. Você pode e deve desenvolver esse perfil dentro da onde você trabalha, sem precisar ter uma empresa sua, se é isso que você deseja. Se não é isso que você deseja, ter uma empresa, se o que você deseja é estar trabalhando dentro de uma corporação. Legal? Então, você vai entender o que você faz hoje e como você pode fazer isso melhor. Como você pode se desafiar a fazer melhor o seu trabalho, a fazer com que a empresa em que você está atenda melhor o cliente, atenda melhor a sociedade onde ela está inserida. Legal? Como sua empresa pode ter essa visão de empreendedorismo social, né? Como você pode levar a sua empresa a olhar um pouco mais para a comunidade. Você está empreendendo, fazendo empreendedorismo social ali. Poxa, de repente sua empresa não pode participar de uma ação que envolva a comunidade, que leve a comunidade a fazer alguma coisa diferente, alguma coisa melhor? Sim, provavelmente toda empresa tem essa responsabilidade, tá? Social. Então, você pode achar alguma forma também de ser um empreendedor social dentro da sua empresa. Vamos falar agora então de um dos tipos de empreendedorismo que muito se fala hoje, que é o empreendedorismo digital. Bom, você provavelmente já ouviu ou teve contato com alguma forma de empreendedorismo digital. Com o crescimento da internet, cada vez mais surgem pessoas que ganham seu dinheiro exclusivamente da internet. Tem várias formas de você montar o seu negócio a partir da internet. Pensar que o negócio é o quê? O negócio é uma venda de um produto ou de um serviço que alguém precisa e na outra ponta você tem um comprador. Então, sempre uma venda de um produto ou de serviço. Então, uma parte oferece e outra parte compra. Essa relação a gente chama de lei de demanda. Quando alguém está oferecendo algo que alguém tem interesse de comprar por aquilo. A questão é que hoje você não precisa ter uma loja física, por exemplo, para vender um calçado, né? Hoje, por exemplo, tem a Netshoes, que é uma startup brasileira que vende tênis e calçados. O cara começou isso há mais de uma década atrás, inovando e pensando o quê? De forma diferente, lembra? Correndo risco. Por que alguém não vende tênis, calçados, através da internet? Ele foi lá e montou o que hoje é uma loja gigantesca na internet. Outro grande sucesso de alguém que começou empreendendo digitalmente hoje é uma empresa que vale mais de $1 trilhão. $1 trilhão de dólares. Né? Hoje ela não é só mais no meio digital, mas ela começou assim, né? Que é, por exemplo, a Amazon. Ele começou com a ideia de vender livros pela internet. Ou seja, ele buscou um produto que as pessoas podiam comprar sem precisar, por exemplo, uma roupa, às vezes a pessoa demora mais para decidir, porque ela quer experimentar, quer sentir o tecido. Livros não, a ideia dele foi do livros, por quê? Porque a pessoa quer o conteúdo do livro. Ela não precisa pegar o livro antes, sentir o cheiro do livro antes de decidir para comprar, não. Então ele veio com a ideia do livro e começou a vender isso pela internet. E depois também virou o livro online, que hoje em dia você pode ler a partir do seu tablet, do seu celular ou do seu computador, ou mesmo de um Kindle, que é um aparelho específico que a Amazon vende para ler livros. Então, são ideias de negócio que começaram a partir do quê? Da venda pela internet e viraram negócios imensos. Outro crescimento do empreendedorismo digital, que é uma das coisas que eu ajudo também meus alunos, os alunos meu a entrarem no empreendedorismo digital, ajudo eles através do trabalhardecasa.online. O que é? Se a pessoa pensa assim, poxa, quer dizer que eu preciso de um produto para vender online? Não, um produto também é uma forma de você vender online. Seja por canais como, por exemplo, o Mercado Livre, aqui no Brasil. Nos Estados Unidos a gente tem o eBay, que é muito conhecido para vender somente online. Isso é uma forma de você vender online. A outra forma que está crescendo exponencialmente no mundo é a forma de você vender conhecimento
online. Ou seja, você não precisa ter um produto, mas um conhecimento online também é um produto, certo? Você está hoje consumindo, assistindo essa aula. O que ela é? É um produto de informação, ou seja, ela vai te trazer conhecimento e informação para a sua formação. Todo mundo tem algo que pode ensinar, compartilhar para outras pessoas, de alguma experiência, de algum obstáculo, de algo que avançou na vida. Isso, quando formatado de forma correta, pode se transformar num produto que venha ajudar outras pessoas, ou seja, que pessoas, aquelas que querem percorrer esse caminho, porém não sabem como chegar lá. E isso é o empreendedorismo online através do conhecimento, né? Ou seja, você pega o que você sabe ou algo que você gosta, uma área que você gosta de estudar, que você quer se aprofundar, e você elabora, a partir desse conhecimento seu, a partir desses estudos, um material para você começar o seu negócio a partir da sua casa. Um livro que você pode vender para alguém, trazer uma renda extra para você, um curso que você possa vender para alguém, trazer uma renda extra também para você, começar a criar seu negócio a partir da sua casa. Isso são algumas formas de trabalho que as pessoas podem construir a partir da sua casa, a partir desse empreendedorismo digital. Esteja atento com isso, porque também é uma das tendências ao futuro. Cada vez mais a gente vê pessoas procurando esse tipo de solução, consumindo conteúdo pela internet. Muitas vezes as pessoas estão buscando soluções muito mais rápidas, então às vezes a pessoa não quer fazer um curso de 4 anos, mas ela precisa de uma solução, ela precisa aprender marketing. Então tem alguém que vai lá e ensina marketing para ela. Ela consome direto aquele curso online que ela pode fazer da casa dela. Então você tem hoje, por exemplo, no Brasil, 100 milhões de pessoas que são usuários de internet. Imagine para isso, você tem muita gente que pode comprar um determinado produto, tá? Claro que você vai ter que estudar sempre qual que é o nicho, para quem que você atende, que problema você resolve. Mas isso, por exemplo, é uma das coisas que eu faço através do meu canal. Ensino as pessoas a como elas encontrarem o que elas são boas para fazer e como construir isso, como construir um produto através do que ela é boa para fazer, como ela começar o negócio dela, como ela começar a vender algo pela internet através do que ela já sabe. Então, se atente, pois a tendência no futuro, como eu falei, como as empresas estão cada vez mais demitindo pessoas, substituindo seres humanos por máquinas para gerar mais produtividade nas empresas, gerar menor custo, assim gerar mais lucro. Como tem uma tendência no futuro de algumas profissões deixarem de existir, você tem que estar atento hoje para o que vai estar acontecendo no futuro. As pessoas que seguem as tendências já estão atrasadas. Tá? Quem antecipa a tendência é que está no ponto. Então você tem que começar a antecipar a tendência. Isso é o empreendedor, ele está antecipando a tendência. Se você olhar, por exemplo, no Brasil, alguns anos atrás, teve o caso das paletas mexicanas, que cresceu no Brasil inteiro. Foram milhares de lojas que se abriu vendendo sorvete, um sorvete mais gourmetizado, né? Numa onda de gourmetização que a gente viu no Brasil. Que é o quê? Vender produtos alimentícios com outro ares, só que com preço bem mais elevado. Em pouco tempo, hoje em dia no Brasil, 80% de todas essas lojas já fecharam. Por quê? Muito empreendedor viu que estava dando certo, que estavam ganhando dinheiro, e eles quiseram entrar. Ou seja, quis seguir tendência. Seguiu tendência, você está atrasado. Você tem que antecipar a tendência. O que vai estar acontecendo daqui a 5 anos? Se eu começo a fazer isso já, daqui a 5 anos eu tenho a oportunidade de ser um líder naquele mercado. Se eu quiser entrar daqui a 5 anos, quando eu acho que daí o negócio é garantido, que as pessoas estão comprando, tenho grande chance de não conseguir ganhar dos grandes concorrentes, das pessoas que já estão fazendo isso há muito mais tempo, que já aprenderam antes de mim. Vamos falar agora um pouquinho, para a gente fechar essa aula de hoje, sobre os tipos principais de empresas que tem, o tamanho delas. A empresa que é conhecida como Eireli, tá? Ela é o quê? É uma empresa individual de responsabilidade limitada. Qual que é a característica dela? É um sócio só, então só uma pessoa é a responsável por aquela empresa, então eu sou o dono dessa empresa. Aí é uma das condições de você abrir uma Eireli.
Responsabilidade é só sobre o capital social. E o capital social tem que ser no mínimo 100 salários mínimos. Que você tem que abrir quando você faz o contrato, a abertura dessa empresa, você tem que garantir que você tem um capital social nessa empresa que envolve 100 salários mínimos. E a sua responsabilidade como sócio é só atrelada ao patrimônio da empresa, que no caso são esses 100 salários ou mais, dependendo de como a empresa for ao longo dos anos. Você pode ter um patrimônio aqui de milhões ou mesmo um patrimônio deficitário. Você sempre vai ser responsável pelo capital social da empresa. O que significa? Se a empresa não der certo, nenhum bem desse sócio vai ser leiloado para pagar dívidas. Isso não, né? Mas todo o capital social é investido para pagar as dívidas que a empresa adquiriu, por exemplo, ao longo dos anos. Se é você e mais uma pessoa, aí, ao invés de ser uma Eireli, é uma sociedade limitada, tá? Aí você pode ter 2 ou mais sócios. O modelo é o mesmo da Eireli, lá em cima. Ou seja, o patrimônio é só, a responsabilidade é só sobre o patrimônio da empresa. O patrimônio dos sócios não são envolvidos em algum caso de falência daquela empresa. Mas todo o patrimônio que foi feito no contrato social para abertura da empresa, ou tudo que ela ganhou durante os anos e está como capital social dela, isso fica comprometido para o pagamento das dívidas. Você pode ter uma sociedade simples, né? Isso é muito usado, por exemplo, para pessoas que prestam serviços, né? Seja intelectual, técnico ou científico. Por exemplo, você monta um escritório de advogados, né? E ali vários advogados prestam serviços para diversos clientes. Então, esse é um modelo utilizado de sociedade simples, onde você tem, vou montar um grupo aqui, uma sociedade simples de professores que vão prestar serviço para alunos e dar aula para esses alunos. Uma sociedade anônima. Por que a sociedade anônima? Porque ao invés das outras em que você nomeia, né, os sócios, né, aqui na sociedade anônima você pode ter milhares e até milhões de pessoas que têm alguma parcela daquela empresa. As parcelas, ao invés de ser divididas por cotas, como é naqueles casos anteriores que eu falei, a sociedade simples, né, ou a Eireli, você tem lá, no caso da Eireli é um sócio só, toda a cota é dele. No caso das outras sociedades que você tem mais de um sócio, por exemplo, você tem lá o capital social. Aí eu entrei com 50% do patrimônio, meu sócio ali, João, entrou com 50%. Então a gente dividiu igual. Sociedade anônima, esse capital é dividido por o que é chamado de ações. E aí ele pode ser fechada, né? Ou seja, os sócios têm aquelas cotas de ações e elas não são negociadas com outras pessoas, como ela pode ter uma cota aberta, que é aquilo que você provavelmente já ouviu falar, já deve ter tido algum contato, que é o mercado de ações. Aqui você vê um exemplo de um gráfico mostrando aí, né, a evolução do mercado de ações, por exemplo. Tá? Então aqui você tem um gráfico oscilando. O que significa quando esse gráfico vai oscilando? Esse é o preço das ações, que podem subir, né? Ali o que a gente chama de candle, né? Verdezinho foi que subiu, ou vermelho que é a queda. Então mostra as tendências aqui, tá? Do preço das ações. As empresas, sociedades anônimas abertas, você sempre vai ter as cotas delas negociadas e todas as informações devem ser públicas, né? Para que todo mundo tenha acesso à mesma informação e possa, sim, estar se decidindo se vai investir, se vai vender, se vai comprar. Então, de certa forma, esse é um modelo em que você pode tomar a decisão de, poxa, eu quero ser empresário, mas eu não quero abrir minha própria empresa. Eu posso me tornar sócio de uma empresa através da compra de ações dessa empresa. Então você compra essas cotas de ações e você passa a ser um sócio dessa empresa. Falando um pouquinho então do porte das empresas com base, tá, no que o BNDES considera para empréstimos, tá?
Esse daqui a gente existe principalmente aqui nas grandes empresas, outros critérios. Então eu trouxe um dos critérios que é do BNDES, tá? Que ele trabalha com o faturamento, legal? Mas existem outros critérios, como por exemplo o número de funcionários, acima de 500 funcionários é uma empresa grande, há uma empresa de serviços, como por exemplo um escritório de advogados, acima de 50 funcionários, acima de 100 funcionários. Então existem outras regras. Eu trouxe uma das regras para a gente considerar aqui, tá? Que é, por exemplo, o MEI, a gente já falou, 81 mil por ano é o faturamento dele, a microempresa 360 mil, a pequena empresa 3,6 milhões, média empresa de 16 milhões até 90 milhões, grande empresa de 90 milhões até 300 milhões de reais, lembrando, isso é por ano sempre. E a grande empresa, uma empresa que tem faturamento acima de 300 milhões por ano. Legal? Essa imagem aqui é do escritório aí da Amazon, aquele escritório gigantesco que eles montaram lá nos Estados Unidos, dessa empresa que eu falei que começa vendendo pela internet e hoje se transformou numa empresa que tem um valor patrimonial de mais de $1 trilhão aí, avaliado nas bolsas de valores, né? Jeff Bezos, o fundador, é conhecido como o homem mais rico do mundo, isso em 2018. Por quê? Pelo preço das ações. Quanto mais sobe o preço das ações, mais rico ele fica, porque ele tem uma parcela das ações da Amazon. Agora a gente vai aqui um pouco com um escritório compartilhado, vou colocar vocês aqui comigo, no escritório compartilhado, que é aonde a gente vai encerrar essa aula de hoje, mostrando um pouco o que é um escritório compartilhado. A gente fez uma visita em um escritório compartilhado, como que o pequeno empresário, o pequeno empreendedor pode se aproveitar dessa oportunidade para estar iniciando o seu negócio junto com outros empresários ali. Essa foi a nossa aula de hoje. Eu sou o professor Carlos, para a Escola Técnica Residência, e até nossa próxima aula. Olá, alunos! Aqui é o professor Carlos e hoje estamos fora da sala de aula. Estamos aqui na Company Working em Sorocaba. Eu estou aqui com o Rodrigo, sócio da Company Working. Ele vai explicar um pouco para você o que é uma coworking. Rodrigo, explica para os nossos alunos aí o que funciona isso, o que é esse trabalho, essa empresa que você tem aqui. Maravilha. Bom, Carlos, coworking, ou como é conhecido no Brasil, é um escritório compartilhado. Esse modelo de escritório veio para o Brasil aí em meados de 2007 e a ideia é que você possa compartilhar espaço entre profissionais e empresas para você otimizar custos e também ter uma interação entre os profissionais para gerar networking e negócios. O escritório compartilhado basicamente é um local onde você tem salas de trabalho e salas para compromissos privativos, como reuniões, cursos, treinamentos e outros eventos em que esses espaços acabam promovendo, né? O escritório compartilhado é para todo mundo, pode ser para profissionais de micro porte, até mesmo para grandes empresas que contratam esses ambientes espalhados pelo país e pelo mundo para alocar funcionários e representantes das companhias. Legal, Rodrigo. Deixa eu então só entender. Quer dizer que se, poxa, eu não trabalho numa empresa, mas eu desenvolvo um trabalho profissional servindo outros profissionais ou mesmo servindo uma empresa, mas eu não quero montar um escritório. Poxa, eu vou ter gasto de aluguel, vou ter gasto de eletricidade, vou ter gasto com internet. Quer dizer então que eu posso alugar aqui, eu vou ter todos esses benefícios? É assim que funciona? Exatamente, Carlos. Os escritórios compartilhados eles têm perfis diferentes dependendo da localização, dependendo também do tipo de profissional que esse escritório resolveu atender, né? Resolveu juntar, vamos dizer assim. E aqui, por exemplo, na Company Working, nós trabalhamos com profissionais da área corporativa. Então, nós temos profissionais como advogados, engenheiros, arquitetos, publicitários, consultores e o que você possa imaginar de profissional liberal ou autônomo, né? E nesse escritório, então, esses profissionais têm uma estrutura completa onde eles podem utilizar
por hora, por dia ou até mesmo planos mensais. Então, a pessoa que está começando um negócio ou até mesmo está buscando redução de custos, o escritório, sem dúvida nenhuma, serve para ela. Legal, então, bom, não importa aí qual que é o aluno, por exemplo, se é uma pessoa de farmácia, de repente ela presta um serviço, se é alguém que quer empreender, de repente algum treinador, até alguém que trabalha com conhecimento, ele pode vir alugar esse espaço para fazer uma reunião com outras pessoas, para ministrar um treinamento, a gente está vendo aqui uma televisão, então você pode reunir essas pessoas nesse espaço tendo um custo menor, é isso? Você falou que a pessoa pode alugar por hora. Por exemplo, se a pessoa precisa 5 horas no mês, ela tem essa disponibilidade sem precisar pagar a mensalidade de um mês todo também? Exatamente. Dentro de um escritório compartilhado hoje, nós já temos pesquisas que indicam que a economia é de quase 80% em relação a você não ter um escritório próprio. Essa economia chega nesse valor porque dificilmente um profissional que tem uma sala própria, seja ela adquirida ou alugada, ele fica de fato 100% do tempo dentro desse escritório. Então ele desperdiça muito dinheiro porque ele não utiliza toda a capacidade que esse escritório oferece para ele. Dentro de um escritório compartilhado, portanto, que você paga só o que utiliza, a economia fica sem dúvida nenhuma. Pela ociosidade, você não está pagando pela ociosidade, por algo que você não está usando. Então é uma coisa que eu penso, tem muita gente que a gente fala, poxa, eu vou trabalhar em casa, home office, né? Boa parte do meu trabalho eu também faço dessa forma e eu vejo algumas dificuldades, né? Que, poxa, você está concentrado muitas vezes no trabalho e vem alguém que interrompe. É muito difícil, às vezes, você seguir uma linha se você não tiver disciplinado outras pessoas. E aqui, para mim, parece um espaço de coworking, ele te facilita isso, né? Porque você tem aquele ambiente de escritório, sem ter, de repente, na casa sua, que você tem alguém que pode interromper, não entender que você, apesar de estar na casa, você está trabalhando. Sim. 3 das maiores razões que os profissionais procuram hoje um escritório compartilhado, uma delas, sem dúvida nenhuma, é a falta de capacidade de se concentrar em casa, né? Além do custo que é menor e também o network que você gera naturalmente com outros profissionais, você busca o escritório compartilhado porque é um ambiente onde você vai de fato chegar, acessar a sua mesa ou a sua sala e trabalhar o dia todo para o seu negócio, para a tua empresa, né? E tudo mais. Em casa você tem essa dificuldade, principalmente para quem tem filhos pequenos, para quem tem cachorro em casa, então a dificuldade é muito maior e o escritório compartilhado, sem dúvida nenhuma, resolve todos esses pontos. Tudo que demandar a sua atenção, né, na casa. Exato, exatamente. Legal. Rodrigo, primeiro de tudo eu quero agradecer a sua entrevista aqui, você ter aberto as portas do seu espaço para os nossos alunos. Gostaria que você falasse, deixasse seu endereço para os nossos alunos também, quem quiser vir conhecer, poder desfrutar do espaço compartilhado. Claro, vamos lá. Nós estamos aqui no bairro Campolim, em Sorocaba, Rua Milton Gonzoni Wagner, 193. Vocês podem me enviar um e-mail, se desejarem também, para rodrigo@companyworking.com.br. A nossa estrutura está aberta para que vocês possam conhecer sem compromisso e entender como é esse universo do escritório compartilhado. Vai ser, sem dúvida nenhuma, um prazer receber todos vocês e agradeço, Carlos, por vocês terem nos visitado e estarem aqui disseminando esse conceito de compartilhamento. Muito obrigado, Rodrigo. Eu que agradeço. Muito obrigado. Obrigado. Obrigado, aluno. Até a nossa próxima aula.